Abba, Pai, abençoados com todas as bênçãos. Uma saudação aos abençoados que estão nos acompanhando aí por essa câmera. Ainda não podemos nos reunir aqui como igreja, no nosso local de reuniões, devido a uma determinação do nosso governo, e nós obedecemos às autoridades que foram colocadas por Deus. Mas já estaremos de volta. A Igreja de Cristo, aqui no Parque Paulista, estará se reunindo aqui. Por hora, estamos aqui eu, mais 2 irmãos, e vamos aqui falar a respeito da graça de Deus. Temos falado com alguns abençoados durante a semana, abençoados de outros estados, através da internet, através do Facebook. E essa semana eu estava falando com um abençoado lá de Rio Grande do Sul, abençoado Carmo, lá de Caxias do Sul. Eu estava falando com ele que tão longe, não é isso? Tão longe, mas o nosso Pai, Ele vai buscar os seus, não importa aonde estiver, não importa a distância, se é dele. O apóstolo Paulo diz que Deus conhece os seus. Não importa onde você está, abençoado, Deus vai te alcançar. Tivemos agora há pouco um probleminha técnico aqui com a nossa câmera, com a nossa internet, mas já está tudo resolvido e vamos à mensagem dessa manhã. Igreja cristã ou igreja evangélica, porque a igreja é cristã. A igreja de Cristo é uma igreja cristã, é uma igreja evangélica. Porque a igreja é cristã, a igreja é evangélica. Agora, abençoados, você precisa saber, você precisa entender o que você está ouvindo, o que você está falando, o que você está vivendo, se é cristianismo, se é evangelho, ou é lei de Moisés, ou é judaísmo. Você precisa entender, você precisa julgar que no lugar onde você está, onde você congrega, onde você empresta os seus ouvidos, estão te passando evangelho, estão te passando cristianismo, ou estão te passando lei de Moisés? Estão te passando judaísmo? Vamos ver. Atos, vamos aqui ao livro histórico de Atos, capítulo 11, vamos ler aqui 2 versículos, bem tranquilos. Diz assim, Atos capítulo 11, versículo 25 e depois o versículo 26. E partiu Barnabé para Tarso, a buscar Saulo, que depois se passou a chamar Paulo, o tão conhecido Saulo de Tarso. E achando-o, o conduziu para a Antioquia. Guarde esse lugar, guarde o nome desse lugar, Antioquia. Versículo 26. E sucedeu que todo um ano se reuniram naquela igreja. Qual igreja? Na igreja que estava em Antioquia, uma igreja que era pastoreada, que era ensinada pelo apóstolo Paulo. E ensinaram muita gente, muita gente. E preste atenção agora no que diz Lucas. Em Antioquia, onde estava a igreja de Paulo, foram os discípulos pela primeira vez, chamados cristãos. Então, Paulo está dizendo que foi na igreja ensinada por Paulo, lá em Antioquia, que os discípulos foram chamados pela primeira vez de cristãos. Cristão é aquele que crê em Cristo. Cristão é aquele que crê em Cristo. Agora, por que somente lá na igreja de Paulo, 30 anos depois já que os apóstolos de Jesus de Nazaré, depois da morte de Jesus, eles já estavam falando o chamado evangelho, e não era o chamado de cristãos, somente na igreja de Paulo, na igreja de Antioquia? Gálatas capítulo 2, versículo 7, veja aí, Gálatas capítulo 2, versículo 7, porque precisamos entender, porque os discípulos fizeram muitos milagres, os discípulos falavam muitas coisas. Teve uma certa vez que Pedro, estando pregando, se arrependeram 3.000 almas, de outra vez mais 5.000 almas, e nunca foram chamados de cristãos. Precisamos entender por quê. Veja aí, Gálatas capítulo 2, primeiro é o versículo 11, que diz assim, ó: E chegando Pedro, aonde? A Antioquia, na cidade aonde os cristãos
foram chamados pela primeira vez por Paulo de cristãos, onde os discípulos foram chamados de cristãos. E aconteceu o seguinte, olha o que fez Paulo: lhe resisti na cara. Paulo resistiu a Pedro na cara. Por quê? Porque era repreensível. Repreensível. Mas o que é que fazia Pedro para que Paulo o chamasse de repreensível? Veja o versículo 7. Antes, pelo contrário, no mesmo capítulo, no versículo 7. Antes, pelo contrário, quando viram que o evangelho da incircuncisão me estava confiado, palavras do apóstolo Paulo, o evangelho da incircuncisão foi confiado a Paulo, como a Pedro, aquele que foi chamado, foi resistido na cara por Paulo, como a Pedro, o evangelho da circuncisão. Dois evangelhos, o de Paulo, o da incircuncisão, o de Pedro, o da circuncisão. E o versículo 14, diz assim, versículo 14, desse mesmo capítulo: mas quando vi, olha o que Paulo viu, quando Paulo viu que não andavam, agora já é plural, não andavam bem, direitamente, segundo a verdade do evangelho. Qual evangelho? Qual o evangelho que Paulo está falando? O evangelho da incircuncisão que era pregado por ele, ou o evangelho da circuncisão que era pregado por Pedro? Paulo está falando do evangelho da incircuncisão. Disse a Pedro, na presença de todos, lá em Antioquia, na presença de todos: se tu, Pedro, sendo judeu, vives como os gentios e não como os judeus, por que obrigas os gentios a viverem como os judeus? Abençoados, é por essa razão, por esse motivo, que Pedro não poderia ser chamado de cristão. Porque lá em Romanos capítulo 10, versículo 4, diz que o evangelho que era pregado por Pedro teve um fim na cruz, o evangelho da circuncisão. Porque o fim da circuncisão, o fim da lei, é a fé em Cristo Jesus. Acabou. Pedro não poderia ser chamado de cristão, porque ele pregava não era o evangelho da incircuncisão. O evangelho da circuncisão, que era pregado por Pedro, não credencia ninguém a ser chamado de cristão. Por isso, Pedro não poderia ser chamado de cristão. Olha, na circuncisão, antes da cruz, onde estava o evangelho da circuncisão, não havia cristão. Não somente Pedro, ninguém era cristão antes da cruz de Cristo. Antes de Jesus morrer e ressuscitar, ninguém era cristão. E mais, um detalhe muito importante: quem é que estava lá antes da cruz? Jesus de Nazaré, que também não era cristão. Jesus de Nazaré, ele não foi cristão. Ele era um judeu que cumpriu a lei de Moisés. Se ele cumpria a lei, ele não era cristão, ele era um judeu. Veja só em Mateus, ele mesmo diz isso, livro histórico de Mateus, no capítulo 5, Mateus capítulo 5, no versículo 17, ele diz assim, 17: não cuideis, palavra de Jesus, Nazaré, não cuideis que vim destruir a lei ou os profetas. Não, ele não veio destruir a lei. Não, o que ele veio fazer? Vim cumpri-la. Jesus de Nazaré está falando que ele veio cumprir a lei. E foi o único judeu que conseguiu cumprir toda a lei. E olha, abençoados, uma coisa muito importante: tudo que os apóstolos ensinavam, tudo, eles aprenderam com Jesus de Nazaré. Mesmo depois que Jesus morreu, ressuscitou, voltou aos céus, eles continuaram ensinando tudo o que eles aprenderam com Jesus de Nazaré. O que eles aprenderam? O que eles ensinavam? A lei de Moisés, a circuncisão. Ensinava a apresentar as crianças no templo, ensinava a circuncidar, ensinava o batismo nas águas, ensinavam jejum, ensinavam os montes, ensinavam vigílias, tudo o que eles aprenderam com Jesus de Nazaré. E o apóstolo Paulo? O apóstolo da incircuncisão. O apóstolo Paulo, ele aprendeu com Cristo ressuscitado. Ele não conheceu Jesus de Nazaré. Lá no livro de Gálatas, no capítulo 1, no versículo 11, olha o que ele diz:
Mas faço-vos saber, palavras de Paulo, mas faço-vos saber, irmãos, falando para a igreja das Galácias, que o evangelho que por mim foi anunciado, qual é o evangelho que Paulo anunciou? O evangelho da incircuncisão, por mim anunciado, não é segundo o homem. O que Paulo ensinava, não aprendeu com homem algum. E no versículo 12, ele diz o seguinte: porque não o recebi e nem aprendi de homem algum, nem de Jesus de Nazaré, mas pela revelação que há em Jesus Cristo. Escrevendo aos Coríntios, no capítulo 12, no versículo 2, ele diz ter ido no paraíso, e lá no paraíso ele recebeu a revelação do Evangelho da Graça. Então ficamos assim: Pedro, antes da cruz, ensinava judaísmo, que continuou ensinando depois que Jesus morreu na cruz. Pedro e os apóstolos continuaram ensinando tudo o que eles aprenderam com Jesus de Nazaré. E Paulo foi levado ao paraíso e recebeu o evangelho da incircuncisão, que é o evangelho do cristianismo, para os cristãos, ensinando para os gentios. Então, abençoados, hoje, o que ensinam as igrejas que nós conhecemos hoje, em 2020, chamadas igrejas cristãs, chamadas igrejas evangélicas? O que é que essas igrejas estão ensinando hoje? Será o evangelho da incircuncisão ou será o evangelho da circuncisão? O que está sendo ensinado? É o evangelho que foi dado a Pedro ou é o evangelho que foi dado a Paulo? Vamos julgar, vamos ver. Atos capítulo 20, vamos ler aqui alguns versículos. Atos 20, no versículo 28. 3 versículos, 28, 29 e 30. Diz assim: palavras de Lucas a respeito de Paulo. Discurso feito por Paulo. Olhai, pois, por vós e por todo o rebanho, toda a igreja, sobre que o Espírito Santo vos constituiu bispos para apacentar a igreja de Deus. O apóstolo Paulo reuniu lá na igreja de Éfeso os pastores, os bispos, aqueles abençoados que ensinavam, aqueles abençoados que usavam o microfone para falar do evangelho. E disse mais: que ele mesmo, Deus, resgatou com seu próprio sangue, que ele mesmo, Deus, comprou com seu próprio sangue. A igreja de Cristo foi comprada com o sangue de Cristo. Versículo 29. Aí vem o apóstolo Paulo com o recado para aqueles pastores. Porque eu sei, olha o que o Paulo falou, eu sei que depois da minha partida, depois da minha morte, depois que eu morrer, entrarão no meio de vós lobos cruéis, que não perdoarão, que não pouparão o rebanho. Então Paulo está falando de homens, aqui é um sentido figurado, homens que entrarão na igreja depois que ele morrer com uma outra doutrina. E que doutrina é essa? Doutrina de carne, doutrina segundo Jesus de Nazaré, uma doutrina segundo a circuncisão. Chamou de lobos vorazes, porque o ministério de Paulo não é o ministério de carne. O ministério de Paulo é o ministério de Espírito, aonde apresenta todo homem perfeito em Cristo Jesus. Mas ele está dizendo que depois que ele morresse, entraria na igreja lobos que iriam apresentar a igreja em carne, batismo, ceia, jejum, tudo obras para a carne. E tem mais, no versículo 30, ele diz o seguinte: e que dentre vós mesmos, agora a coisa piorou, não é mais homens que entrariam, que viriam de fora, mas homens que estavam dentro da igreja, que estavam assistindo a Paulo, e depois que Paulo morresse, iriam se levantar e falar: não é predestinação, Paulo está enganado, é presciência. Olha, o diabo está morto? Não, o diabo está vivo. Você não está vendo o que está acontecendo com a carne do abençoado, com a carne do irmão? Homens dentro da igreja, e farão mais, que falarão coisas perversas. Quer ver uma coisa perversa? Que muitos estão falando? Deus te abençoe. Isso é perversidade, porque o Evangelho da Graça diz que Deus já é abençoado. Deus já te abençoou. Homens perversos, para quê? Para atraírem os discípulos após si. Virarão apóstolos, virarão pastores,
Depois que Paulo saiu, Paulo não está, então nós precisamos de outro apóstolo. Vieram com uma outra doutrina, diferente daquela doutrina pregada pelo apóstolo Paulo. Agora a pergunta é a seguinte: depois da morte de Paulo, houve mais cristianismo aí? O que é ensinado por aí está de acordo com a doutrina de Paulo? Não. Os apóstolos não pouparam o rebanho. Os apóstolos não pouparam a igreja de Cristo. Continuaram a ensinar a doutrina de Jesus de Nazaré. Lá escrevendo a segunda carta a Corinto, no capítulo 5, no versículo 16, o apóstolo Paulo disse que a ninguém conhecemos segundo a carne. E ele vai muito mais além. Diz que nem a Jesus Cristo, se o conhecemos dessa maneira, porque aquele povo conheceu Jesus segundo a carne, agora, depois da cruz, não conhecemos mais. Não é mais assim. Agora ele ressuscitou. Olha, os apóstolos, eles seguiram conhecendo Jesus segundo a carne. Seguiram com a circuncisão. Seguiram com a lei de Moisés. Quando o Evangelho diz, Paulo diz, não conhecemos mais Jesus dessa maneira. Homens maus e perversos. Segundo a Tessalonicenses, o apóstolo Paulo fala também a respeito desses homens. Segundo a Tessalonicenses, no capítulo 3, no versículo 1, diz assim, falando a respeito desses homens que não pouparam o rebanho. Pelo que? Versículo 2 a Tessalonicenses, capítulo 3, versículo 1, diz assim: no demais, irmãos, Paulo sempre fala para a igreja, não é isso? Paulo sempre trata com a igreja. Irmãos, rogai por nós, orai por nós, ore por nós, ore aqui por Parque Paulista, para que aconteça o quê? Para que a palavra do Senhor tenha livre curso e seja glorificada, para que ela corra e seja glorificada, como também o é entre vós, como acontecia lá na igreja de Tessalônica, não é isso? E mais, no versículo 2, o segundo motivo pelo qual o apóstolo Paulo pede para que a igreja orasse, para que sejamos livres de quê? De homens maus e perversos. Homens maus e perversos, porque a fé não é de todos. Porque a religião me ensinou que o homem mau e perverso é o traficante, é o mau político, é aquele que está brigando lá com o presidente, é aquele que fuma maconha, aquele que cheira um pó. Não, o homem mau e perverso que Paulo está dizendo é aquele que não tem a fé, aquele que não tem o dom da fé e não prega o cristianismo, está pregando a Jesus de Nazaré. Esse é mau e esse é perverso. Esse é mau e é perverso, porque deixou a fé, está levando a igreja para as obras. A igreja atual não é uma igreja cristã. Uma pergunta, onde é que estão as igrejas cristãs que ensinavam a doutrina por Paulo? Você encontra em algum lugar uma igreja chamada evangélica? Você encontra em algum lugar uma igreja chamada cristã, que prega igual a Paulo, que ensina a doutrina de Paulo, o evangelho da incircuncisão? Pense, procure, olhe só, deixa eu te dar um exemplo. Romanos capítulo 6. Veja se na igreja onde você congrega, veja onde você está emprestando seu ouvido, prega desse jeito. Capítulo 6, versículo 2, versículo 1. Vamos ler os 3 versículos, para te dar uma ideia melhor. Que diremos, pois? Versículo 1. Permaneceremos no pecado para que a graça aumente? Versículo 2. De modo nenhum. Agora vem a bomba. Agora vem a diferença. Veja se na igreja onde você congrega, onde você diz que é uma igreja evangélica, onde te chamam de cristão, falam isso. Nós que estamos mortos para o pecado. Te ensinam isso lá? Mortos para o pecado? Como viveremos ainda nele? Ou não sabeis, versículo 3, ou não sabeis. Será que você sabe disso? Que todos os filhos, fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte, mortos ao pecado e batizados na morte de Cristo. Onde você congrega, te ensina isso? Onde você congrega, está pregando essa palavra? Diz que você está morto ao pecado? Eu tenho certeza que não. Marcos capítulo 16, versículo 16 diz: quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será
condenado. Algumas versões diz, já está condenado. Olha, abençoados, esse é um evangelho de Pedro. Foi Marcos que escreveu, mas estava junto de Pedro. E as igrejas hoje chamadas evangélicas estão pregando o evangelho onde aponta o pecado na igreja. O que diz o evangelho da graça? O evangelho do cristão, que nós estamos mortos ao pecado e não precisamos de batizar nas águas, porque o batismo das águas era um batismo para o arrependimento. E lá na cruz, Cristo nos perdoou de todos os pecados. Todos fomos batizados na morte de Cristo. Escrevendo aos Efésios capítulo 4, versículo 6, o apóstolo Paulo diz que há um só batismo, não são dois, não é o batismo das águas, não é o batismo da cruz, não é o batismo de Pedro, não é o batismo de Paulo, não, é um batismo só. E qual é o batismo? O batismo da morte de Cristo na cruz. Todos os filhos, todo cristão está batizado na morte de Cristo. Escrevendo aos Gálatas, capítulo 5, versículo 1, o apóstolo Paulo diz o seguinte: foi para a liberdade, diz aí, foi para a liberdade, Romanos capítulo 5, versículo 1, não, Gálatas capítulo 5, versículo 1, vamos lá, diz assim: estás, pois, firmes, aonde? No culto de libertação, é isso que diz Paulo? Estás, pois, firmes na liberdade com que Cristo nos libertou. Olha a terminação do verbo, libertou, já aconteceu, não vai libertar, e não torneis a meter-vos debaixo do jugo da servidão. Foi para a liberdade que Cristo nos libertou. O evangelho da circuncisão apresenta um culto de libertação. Se está te chamando para culto de libertação, está te chamando para o evangelho de Pedro, porque o evangelho do cristão, o evangelho da graça, o evangelho de Cristo ressuscitado, diz que na cruz, Cristo nos libertou. Você já é livre. Onde você está? Ensina isso? Ou está te convidando para culto de libertação? Se está te convidando para culto de libertação, foge daí, corre daí, porque você já é livre. E talvez você pense, não, porque eu tenho algumas coisas erradas que eu faço. Olha, você precisa educar a tua carne. Nós já falamos aqui umas 10 vezes, vamos repetir. Você não precisa beber uma caixa inteira, você não precisa de 4 mulheres, você não precisa de 4 homens, você precisa de educação nessa tua carne, porque Cristo já te fez livre e você pode dominar essas coisas com o conhecimento do Evangelho. Mas o diabo, em que evangelho que você está? Você está na circuncisão? Antes da cruz, ele estava vivo. Mas depois da cruz, veja o que diz o evangelho. Hebreus, capítulo quanto? Capítulo 2, qual é o versículo? Versículo 14. Olha o que diz o evangelho. E visto como os filhos participam de carne e do sangue, também ele, Cristo, também Deus, participou das mesmas coisas. Ele também participou de carne e sangue. Para quê? Qual foi a finalidade, segundo o escritor aos Hebreus, capítulo 2, versículo 14? Para que Cristo participou de carne e sangue? Para que, pela sua morte, aniquilasse, destruísse, desse fim, acabasse com quem? Com aquele que tinha o império da morte. Para não haver nenhuma dúvida, para não haver nenhuma interpretação errada, ele escreveu no final, isto é, o diabo, Satanás, o capeta, o caboclo, sei lá o que, o tranca-rua, não sei o nome que você dá a ele, mas seja ele quem for, na cruz, o evangelho diz, o evangelho da circuncisão, diz que ele foi destruído, ele foi aniquilado. Então, essa tentação aí que você tem na tua carne, não é o diabo. O apóstolo Paulo diz que toda tentação, ela é humana, é da tua carne. E com um pouquinho de educação dada pelo Evangelho, da graça, não é o Evangelho de Pedro. O Evangelho de Pedro não vai te dar educação nenhuma, ele vai te deseducar. Mas o Evangelho da graça te dá uma educação que você vai controlar esse desejo enganoso que está na tua carne. Falamos assim porque nós experimentamos isso, nós passamos por isso, controlamos a nossa carne com o conhecimento do Evangelho. Porque esses lugares que te apresenta pecado, te apresenta diabo, te apresenta culto de libertação, não são igrejas cristãs, são sinagogas judaicas.
sinagoga judaica, faz o que o evangelho manda não fazer. Você já viu? Um lugar chamado igreja evangélica, está escrito lá, igreja evangélica fulano de tal. Mas você entra lá, o que acontece? Eles mandam você fazer exatamente aquilo que o evangelho da graça diz que é para você não fazer. Um exemplo, Hebreus capítulo 6, versículo 1, diz assim, ó, pelo que? Depois você lê o capítulo todo, para você ter uma ideia firme. Vamos só aqui no ponto principal. Versículo 1 diz assim, pelo que? Deixando, é para deixar, não é para fazer, deixando os rudimentos de quem? Da doutrina do diabo? Não. Da doutrina do mundo? Não. Da doutrina de Cristo. Batismo nas águas, ceia, a chamada ceia, jejum, monte, circuncisão, é para deixar, prossigamos até a perfeição, porque se você ficar no evangelho de Pedro, você não vai seguir a perfeição, porque o evangelho de Pedro vai te apresentar imperfeito, em pecado, não vai seguir até a perfeição, não lançando de novo, porque já foi lançado uma vez por Jesus de Nazaré, o fundamento do arrependimento de obras mortas, morreram na cruz, essas obras morreram na cruz, acabou. E traz aqui alguns exemplos, ó. O fundamento do arrependimento de obras mortas e de fé em Deus, e a doutrina de batismos, é para não fazer, não é para batizar nas águas, abençoado, o evangelho diz que não é para batizar, se está te batizando nas águas, não é igreja cristã, não é, são gentios judaizando, imitando a Jesus de Nazaré. Jesus de Nazaré não era cristão. Se você se batiza nas águas pensando que vai ser um cristão, você não está sendo cristão, você está sendo um judeu imitando a Jesus de Nazaré. Romanos capítulo 7, vamos avançar mais um pouco? Romanos capítulo 7, versículo 1, vamos ler do versículo 1 até o versículo 4. Diz assim, ó, não sabeis vós, ó, isso aqui você tem que saber. Tem que saber. Não sabeis vós, irmãos, mais uma vez o apóstolo Paulo fala com a igreja cristã, a igreja de Roma, e fala que para nós, que para o Brasil, que também somos gentios, da mesma maneira que a igreja de Roma. Não sabeis vós, irmãos, pois que fala que sabem a lei. Olha, aqueles que sabem a lei, não é para praticar a lei, é para saber da lei, que a lei tem domínio sobre o homem por todo o tempo que ele vive. Olha, esse povo aqui conheceu a lei. Nós, os brasileiros, quando nós nascemos, a lei já havia acabado. Então, a lei nunca teve domínio sobre nós. Mas o apóstolo Paulo, aqui no versículo 2, ele usa um exemplo lá da lei. Vamos ver aqui, ó. Porque a mulher que está sujeita ao marido enquanto ele viver. A esposa, ela está sujeita ao homem enquanto o marido estiver vivo. Está ligada pela lei, a lei do casamento. Mas morto o marido, ela ficou viúva, ela está livre da lei do marido. Acabou a lei. Se o marido morreu, acabou a lei que ligava ela ao marido. No versículo 3, de sorte que, vivendo o marido está vivo, será chamada adúltera. Olha, que coisa forte. Será chamada de adúltera se for de outro marido. A mulher que tem dois maridos, ela é chamada de adúltera, mas morto o marido, livre está da lei, e assim não será adúltera, se for de outro marido. Aí o apóstolo Paulo entra no versículo 4, falando direto para a igreja. Assim, meus irmãos, igreja de Cristo, também vós estáis mortos para a lei, pelo corpo de Cristo. Para aí. Como é que se chamava o corpo de Cristo? Jesus de Nazaré. Então Paulo diz o seguinte, que nós estamos mortos pela lei por Jesus de Nazaré. Qual o motivo? Para que sejais de outro, não é do mesmo, não é de Jesus de Nazaré, é de outro. Que outro é esse? Daquele que ressuscitou dentre os mortos, a fim de darmos frutos para Deus. Olha, veja bem, o corpo de Cristo, Jesus de Nazaré, nos livrou da lei. Então, nós não pertencemos mais nem à lei, nem a Jesus de Nazaré. Quando Cristo ressuscitou, ele deixou de ser de Nazaré. Amém.
Ele passou a ser Cristo ressuscitado, Deus sobre todas as coisas. Não é mais de Jesus de Nazaré. Quando algum pastor prega as doutrinas de Jesus de Nazaré, está pregando o judaísmo, porque Jesus de Nazaré foi um corpo que viveu debaixo do judaísmo. Deixa eu te dar aqui, se cabe aí com um conselho dado pelo apóstolo Paulo, que nós imitamos. Se você que está me vendo, que você que está me ouvindo, se você quer ser um cristão verdadeiro, não imite as doutrinas de Jesus de Nazaré. Amém. Não imite, porque se você imitar Jesus de Nazaré, você não é cristão, você será um judeu, um brasileiro judaizante. Olha, veja bem aqui o que foi que os apóstolos de Jesus de Nazaré, eles ensinavam. 2 Coríntios, veja bem aí, 2 Coríntios, capítulo 11, diz assim, 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 2, primeiro versículo 2, diz assim: Por quê, diz o apóstolo Paulo, porque estou zeloso de vós. Olha, só o apóstolo Paulo para falar uma coisa dessa. Estou zeloso de vós, com zelo de Deus, não é com zelo do dízimo, não é com zelo da sua contribuição, não, com zelo de Deus, com zelo de Deus, não é isso? O evangelho da incircuncisão, com zelo de Deus, porque vos tenho preparado com o evangelho da incircuncisão, para vos apresentar como uma virgem pura a um só marido, e para que não haja dúvida, a saber, Cristo Jesus. Então, abençoados, os apóstolos lá de Jesus de Nazaré, que pregavam a circuncisão, eles queriam os dois Jesus. Eles queriam Jesus de Nazaré antes da cruz e queriam também aquele que foi ressuscitado. É assim que vive as igrejas de hoje. 2 maridos é adultério. A mulher, Paulo deixa bem claro, a mulher que tem 2 maridos, ela está em adultério. A igreja que vive com 2 maridos, o Jesus de Nazaré e Cristo ressuscitado, adultério espiritual. Somos do ressuscitado, diz aqui o Paulo aqui, a saber, Cristo. Todo o sistema religioso, todo, atual, está em adultério espiritual. Que todos eles estão com Jesus de Nazaré, mas também estão com Cristo ressuscitado. Como é que se chama isso? Adultério espiritual. Romanos capítulo 10, porque assim, você entra numa igreja chamada evangélica, eles te apresentam a Jesus ressuscitado. Mas veja bem, no capítulo 8, olha o que diz. Mas que diz? Romanos capítulo 10, versículo 8. Mas que diz? A palavra está junto de ti. A palavra da graça. Está na sua boca e no seu entendimento, no seu coração. Esta é a palavra de fé que pregamos. A palavra da incircuncisão que está na nossa boca e está no nosso coração. A saber, olha o que diz. Olha só que coisa linda. Eu tenho certeza que você já ouviu isso lá na igreja onde você frequenta. Porque eu quando estava lá, eu pregava assim. Olha só o que diz aqui. A saber, se com tua boca, confessares ao Senhor Jesus, e em teu coração, no teu entendimento, crê que em Deus o ressuscitou dos mortos, o que vai acontecer? Você será salvo. Olha que coisa linda, né? Então você entra num lugar chamado igreja evangélica, eles te apresentam o ressuscitado, porque com a tua boca você crê que Cristo morreu na cruz e ressuscitou, você é um salvo, tranquilo. Mas logo após você aceitou Jesus, então o que acontece? Te levam para Jesus de Nazaré. Você aceitou Jesus, você crê que Cristo morreu lá no teu lugar? Muito bem, faz bem. Então agora passe para cá, você precisa se batizar, você precisa participar da ceia, você precisa subir um monte, olha, faz um jejum, traga o seu dízimo, não é isso? Te levam para Jesus de Nazaré. Misturam os dois Jesus, como é que se chama isso? Adultério. A religião, ela te apresenta o ressuscitado e te manda imitar a Jesus de Nazaré. Nós pertencemos àquele que ressuscitou, somente ao que ressuscitou. Esqueça Jesus de Nazaré.
Nós já falamos, vamos falar de novo. Não conhecemos ninguém segundo a carne, e muito menos a Cristo, diz o apóstolo Paulo, escrevendo a segunda carta a Coríntios, capítulo 5, versículo 16. Para dar mais, assim, mais os detalhes, veja o que diz o apóstolo João. Vamos sair de Pedro. João, que também aprendeu com Jesus de Nazaré. Primeira carta de João, veja, primeira carta, não é o livro histórico. Primeira carta de João, lá depois de Tiago, depois de Pedro, depois de 2 Pedro, você vai encontrar a primeira carta de João, no capítulo 2, no versículo 6. Diz assim, ó: aquele que diz que está nele, que está em Cristo, olha, nós falamos, aquele que se une ao Senhor é um só Espírito com Ele. Nós estamos em Cristo, Cristo está no nosso Espírito, estamos unidos a Ele com um só Espírito, assim diz o Evangelho da incircuncisão. Então diz o apóstolo João, diz assim: aquele que diz que é um só Espírito com Ele, também deve fazer o quê? Deve andar como Ele andou. Abençoados, andar como Ele andou, andar como Jesus andou, implica em fazer o que Ele fez. Implica em fazer o que Ele fez. Nós não estamos aqui para fazer o que Ele fez. Nós somos cristãos. E cristão não é aquele que segue a Jesus. Porque para seguir a Jesus, Ele tem que estar na tua frente. E Ele não está na tua frente, Ele está dentro de nós. Nós cremos na obra redentora de Cristo na cruz. Cremos que Ele morreu pelos nossos pecados. Cremos que Ele ressuscitou. Cremos que Ele habita no nosso espírito. Isso que é ser cristão. Nós cremos. Escrevendo aos Gálatas, no capítulo 5, no versículo 2, olha o que diz o apóstolo Paulo. Gálatas capítulo 5, versículo 2. Eis que eu, Paulo, o apóstolo da incircuncisão, veja o que ele diz: Paulo, o apóstolo da incircuncisão, aquele que esteve no paraíso e ouviu do próprio Deus, vos digo que se vos deixardes circuncidar, se você voltar para Jesus de Nazaré, se você voltar a jejuar, se você subir aos montes, se você se batizar nas águas, Cristo, o ressuscitado, os benefícios do Cristo ressuscitado, de nada te servirá, de nada te aproveitará. Os benefícios do ressuscitado não te alcançará. Hebreus capítulo 10, versículo 14, diz que o ressuscitado, Cristo, quando morreu na cruz, Ele nos aperfeiçoou com uma só oferta para sempre. Agora, se você volta para o de Nazaré, antes desse sacrifício, você não vai se ver perfeito. Esse benefício não vai se alcançar na sua vida, embora você esteja perfeito com uma só oferta, porque Cristo aperfeiçoou todos os filhos, todos foram aperfeiçoados. Mas se você voltar para o de Nazaré, se você voltar para o outro evangelho, Cristo de nada te aproveita. Abençoados, nós pertencemos àquele que ressuscitou. Esqueça Jesus de Nazaré. Foi muito bom o que Ele fez, foi muito perfeito, Ele ressuscitou mortos, Ele curou muitas pessoas, alimentou muita gente, multiplicou pão e peixe, fez muitas coisas bonitas. Mas para nós não serviu. O que nos serviu foi quando Ele morreu na cruz e ressuscitou e pagou o preço pelos nossos pecados. Ele cumpriu aquilo que Ele disse lá antes da fundação do mundo, nos predestinou para filho, para sermos santos, e ali na cruz Ele nos santificou, Ele pagou o preço, Ele pagou a promessa. Quando Ele morreu, Ele ressuscitou. Se você se ligar em Jesus de Nazaré, você não vai se ver perfeito nunca, nunca. Amém? João capítulo 1, aí mesmo em João, agora é o livro histórico de João. Volte a João, já estamos terminando, só mais 2 versos, João, capítulo 1, uma coisa também falando a esse respeito, sobre a graça e a lei, diz assim, 1:17, porque a lei, o evangelho da circuncisão, aquele evangelho que estava na confiança de Pedro que era o pastor da circuncisão, Pedro que era o responsável pela circuncisão, diz assim, porque a lei foi dada por quem? Por Moisés. Deus levou Moisés lá no monte Sinai e deu a lei de Moisés a ele, não é isso? Agora, a graça, o evangelho da incircuncisão, o evangelho que foi confiado ao apóstolo Paulo, e a verdade vieram por quem? Por Jesus Cristo, por Jesus Cristo. Quando Paulo morreu, porque Paulo morreu, já faz aí mais
mais ou menos 2000 anos, quando Paulo morreu, o cristianismo também morreu. Acabou. Não se falar mais de cristão. Não foi mais anunciado. Não foi mais anunciado que nós somos abençoados. Não foi mais anunciado que o diabo foi destruído. Não foi mais anunciado que nós somos perfeitos. Não foi mais anunciado que a salvação não se perde. Cristo nos trouxe de volta para o verdadeiro Evangelho. Nos reconciliou com Cristo, com Ele mesmo. Lá escrevendo aos Coríntios, capítulo 5, capítulo 18, 19, diz que nós fomos reconciliados. Mas, abençoados, o que eu queria te dizer, que o conhecimento da graça foi dado unicamente ao apóstolo Paulo. Paulo, não foi a Pedro. Veja só em 1 Coríntios, vá lá em Coríntios. A lei foi por Moisés, a graça foi dada por Cristo, mas o conhecimento da graça, 1 Coríntios capítulo 3, versículo 10, diz assim, segundo a graça de Deus, segundo o evangelho da incircuncisão, que me foi dada a quem? A Paulo, é ele que está falando? Pois Paulo, como sábio arquiteto, o fundamento, e o outro edifica sobre ele, mas veja cada um como edifica sobre ele, porque ninguém, nem Pedro, nem Moisés, nem Tiago, nem João, nem o pastor lá da sua igreja, nem o Papa, nem o apóstolo lá que diz que é apóstolo, ninguém pode o quê? Pôr outro fundamento. E qual é o fundamento? Que já está posto, segundo o apóstolo Paulo, já está posto. Qual é? Jesus de Nazaré? Não, Cristo Jesus Cristo, o ressuscitado. Este é o fundamento. E como é que nós chegamos a essa conclusão? Como é que nós entendemos isso? Efésios capítulo 1, versículo 18, diz que Deus ilumina os olhos do entendimento. Escrevendo a Romanos capítulo 10, versículo 17, vamos lá. Romanos capítulo 10, é um versículo muito importante. 10, 17 diz assim, de sorte, de maneira, que a fé, o entendimento, o conhecimento, é de que maneira? Orando lá no monte. Se eu subir lá no monte e ficar a noite toda lá orando, ou na minha casa mesmo, dentro do meu quarto, entre para o seu quarto, não é isso que diz? Tranque a porta e ore Deus em segredo. Se eu fizer isso, o que vai acontecer? O entendimento vai vir? Não. O que diz o Evangelho? O entendimento, a fé, é pelo ouvir. E ouvir o quê? Qualquer coisa? Ouvir o que Pedro ensinava? Não. Ouvir a palavra de Deus. Abençoados, cuidado aonde você está colocando o seu ouvido. Cuidado, compare. Está de acordo com o Evangelho da Graça? Então você está sendo um cristão. Está de acordo com o Evangelho de Pedro, a circuncisão? Então, abençoados, você está vivendo uma vida de judeu, judaizante, um brasileiro judaizante. E mal, né? Mal, porque Jesus se batizou lá no Rio Jordão. Eu, quando me batizei aqui nas águas, há muitos anos, ainda não tinha esse entendimento, me batizei numa piscina. Olha que falsidade, né? Que falsidade. Assim estão nossos irmãos. Mas com o conhecimento da graça, eu creio, eu oro, para que Deus ilumine os teus olhos e você entenda que você pertence ao Cristo ressuscitado, não de Nazaré. Abençoados, a graça e a paz a todos. Tenham uma excelente semana.